Jesus. Só quem sente a presença de Jesus, levante a mão, adore a Jesus e bata a palma para Ele. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza. Primeira epístola do apóstolo São Paulo à igreja aos Coríntios, capítulo de número 1. Primeira epístola do apóstolo São Paulo, capítulo de número 1. À medida que você procura, quero externar a Deus a minha gratidão. E é uma honra com muita alegria voltar a esta linda congregação, a qual tenho um carinho e um respeito muito grande. Que Deus continue abençoando a sua vida, meu pastor. Grato pela oportunidade, é um prazer revê-lo. Que Deus continue dando sabedoria, força, em nome de Jesus. Eu estava dizendo ali, a igreja está mais chique, viu, que eu estou me vendo ali. O negócio está... Meu querido amigo evangelista Eduardo, prazer, um homem de Deus. Deus abençoe a sua vida. Anderson, vamos se ver de novo, né? Em breve. Deus abençoe a sua vida. Está ali me acompanhando a mulher mais bonita desse recinto, a minha esposa Renata Kelly. Primeira epístola do apóstolo São Paulo à igreja aos Coríntios, capítulo de número 1. Apenas um versículo. Versículo de número 18. Capítulo 1, versículo 18, quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do bom mestre. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Você pode falar comigo em um lindo coral? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Meus amados irmãos, me empreste a tua atenção nesses rápidos minutos. O pastor disse que eu não passasse das 11, né, pastor? Faz um tempinho que eu não venho aqui, eu estou com um banco de horas, né? Mas olha para cá. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu percebo que toda a Bíblia Sagrada ela está centralizada em Cristo Jesus. Cristo é o centro do Pentateuco, Cristo é o centro dos profetas menores e maiores, Cristo é o centro dos reis, Cristo é o centro que aponta para a nossa redenção. Sem Cristo não estaríamos aqui, sem Cristo não estaríamos adorando, sem Cristo não teríamos perdão e sem Cristo não teríamos salvação. Tudo é por Cristo, em Cristo, por Cristo. Tudo foi feito por meio dele, por meio dele todas as coisas não seriam feitas. A verdade é que o nosso Salvador Jesus Cristo, Ele é o centro da nossa história, Ele é o centro da nossa vida, Ele é o centro das nossas restaurações. Ele é a cura para o paralítico, Ele é a visão para o cego. Ele é tudo na nossa história. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, percebo que o Antigo Testamento, que tem 301 profecias bíblicas que falam da vinda do Messias, todas elas, a maioria delas enfatiza o seu poder, a sua honraria e ao mesmo tempo as suas dores, as suas santas chagas, o seu vitupério. E a bem verdade é que sem a cruz de Cristo, sem o seu vitupério, sem a sua dor, sem as suas santas chagas,
nós não estaríamos aqui. Nós estamos aqui porque Ele sangrou, porque Ele foi ferido, porque Ele foi maltratado. Eu queria que você olhasse para esse irmão ao seu lado e dissesse assim para ele: você trouxe lenço? Pergunte a ele por quê. Diga assim para ele: hoje é noite de chorar. É duas coisas que o crente não pode esquecer: a Bíblia e lenço. Olha para cá. Quando eu olho para o apóstolo Paulo, principalmente, aos evangelhos que narram as suas experiências, os seus milagres, a vida com Deus, e quando eu olho para o Novo Testamento, aquele que tange ao sacrifício de Cristo Jesus, olha para cá para você não perder a sua atenção. Quando eu olho para o apóstolo Paulo, aquilo que tange as cartas paulinas, que é o grande doutrinador do Novo Testamento e o grande doutrinador da Nova Aliança, você percebe que o apóstolo Paulo, nas suas 13 cartas, e se Hebreus for dele 14, quase todas elas, Paulo se dedica tempo, atenção e orientação para orientar os irmãos nessas cartas, nessas igrejas, sobre os usos, costumes, falsa doutrina, falsas profecias, falsos mestres, a vida cristã, as dificuldades, as barreiras e sobre a volta de Cristo Jesus. Você vai perceber que em cada carta, o apóstolo Paulo, ele vai narrar problemas, vai identificar problemas e vai querer resolver o problema delas. Mas independente dos problemas imediatos, indiretos e diretos, que o apóstolo Paulo quer resolver em cada uma dessas cartas, sempre o apóstolo Paulo, ele vai incluir nesses problemas que de fato ele quer resolver a cruz de Cristo Jesus. Se você perceber, quase todas as cartas, o apóstolo Paulo está resolvendo problemas diários, problemas de fofoca, problemas de adultério, problemas de mentira, problemas da vida diária de um cristão e as suas adversidades. E entre essas exortações, essas consolações e edificações em forma de palavra, de pregação e escrita em carta, o apóstolo Paulo ele vai se dedicar em tempo a informar esses irmãos a ter uma vida consagrada e uma vida de retidão, uma vida de santidade, uma vida cristã saudável. E entre esses relatos, essa educação cristã que Paulo vai trazer, Paulo sempre vai incluir a mensagem da cruz. Paulo sempre vai trazer a mensagem da cruz. É como se ele dissesse: independente dos problemas que vocês têm para resolver, independente das situações que vocês precisam ajeitar, consertar, alinhar, vocês não podem se esquecer da mensagem da cruz. Vocês não podem se esquecer de Cristo Jesus. Por isso que ele mesmo diz no texto que nós recitamos todos os meses, 1 Coríntios 11, capítulo 11, verso 23 a seguir, que diz: porque eu recebi do Senhor que eu também vos ensinei, que na noite que o Senhor foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de... Perceba que o apóstolo Paulo está trazendo a citação da palavra memória ali. É como se ele dissesse: Cristo não pode ser esquecido em vossas reuniões. Cristo não pode ser esquecido em vossos cultos. Ele tem que sempre ser trazido à memória. E quando o apóstolo Paulo cita isso em 1 Coríntios 11, 23 a seguir, ele está deixando bem claro que Cristo tem que ser lembrado, Cristo tem que ser experimentado, Cristo tem que ser vivido, Cristo tem que ser sentido. E o detalhe do texto é que fazer isto em memória de mim, ele não quer ser lembrado apenas pelas curas que ele fez, ele não quer ser lembrado apenas pelos paralíticos que ele levantou, pelos mortos que ele ressuscitou, ele não quer ser lembrado pelos homens que ele deu vista, pelos homens que ele perdoou, para as mulheres que ele deu oportunidade, para os leprosos que ele curou. Não, ele quer ser lembrado pelo seu vitupério, pelas suas santas chagas. Ele quer ser lembrado quando a sua carne foi dilacerada, o seu sangue foi derramado. Fazer isto em memória de mim. Ele está deixando bem claro: eu quero ser lembrado na minha dor, eu quero ser lembrado quando eu fui martirizado. E quando você vai perceber, o apóstolo Paulo, ele vai narrando de forma detalhada esses princípios da nossa doutrina da cruz, porque sem a cruz nós não estaríamos aqui. Por exemplo, o texto que lemos que diz: porque a mensagem da cruz, a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus sobre nós. No capítulo de número 2 do livro de Coríntios, ainda no versículo 2, ele informa: eu, apóstolo Paulo, só me propus saber de uma coisa, a este Cristo crucificado. Em outra igreja ele vai trabalhar os problemas de doutrina, de usos e costumes, mas ele vai também centralizar a mensagem da cruz com a igreja em Éfeso, aos irmãos em Efésios, capítulo 3, capítulo 2, versículo 11 a seguir, ele vai informar dizendo que a cruz de Cristo, o muro que havia separação entre os judeus e gentios, através da cruz de Cristo Jesus, Jesus não é só dos judeus, Jesus é para todo aquele que confessar ao seu nome
glorificar a Deus. Aos irmãos, a igreja Galácia, aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13, ele vai informar que todo aquele que é pendurado em madeira é maldito, todo homem que é pendurado em madeira se torna maldição, e Jesus Cristo se tornou uma maldição para que a gente possa se tornar uma bênção nas suas mãos. Ao livro de Gálatas ainda, capítulo 6, versículo 14, ele vai informar: se eu tenho alguma coisa a me gloriar-me-ei na cruz de Cristo Jesus, porque ela crucifica a minha carne para o mundo. Ele vai trazendo a centralidade da mensagem da cruz nas suas cartas, como a igreja aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo 20, ele diz que a cruz de Cristo ligou os céus e a terra que estavam desligados. Os céus e terras não tinha mais comunicação, não tinha mais contato, não tinha mais ligação, mas através da cruz de Cristo Jesus, o homem se ajoelha aqui e ele responde de lá em cima do mais alto céu. Através de Cristo Jesus trouxe a ligação de volta. E para você já começar dando glória a Deus, o apóstolo Paulo aí na igreja aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, informa que o escrito de dívida, o débito, a promissória, o escrito de dívida que estava sobre a nossa cabeça, ele pegou o escrito de dívida, cravou na cruz, envergonhou principados e potestades quando ele gritou: tetelestai, está consumado. Ele pagou a nossa dívida do pecado, nos trazendo redenção. Olha para esse irmão ao seu lado e diga assim: você foi comprado. Diga assim para ele: você não valia nada, hoje você vale. Diga para ele: é esse Jesus Cristo crucificado que Paulo vai dizer. É esse Cristo que ele mesmo informa: aquele que quiser vir após mim, ou seja, continuar a mensagem que carrego, continuar o ministério que eu carrego, continuar as obras que eu carrego, tem que carregar a sua cruz, negar a si mesmo e vir após mim. A verdade é que não existe avivamento sem cruz, não existe milagre sem cruz, não existe vida cristã sem cruz. A verdade é que a nossa vida é sermos crucificados com ele. Como diz Romanos, fomos crucificados com ele, mas também ressuscitaremos para a glória de Deus Pai com ele. A verdade é que esse Cristo, se não fosse a sua crucificação, se não fosse o seu vitupério, se não fosse as suas dores, se não fosse as suas santas chagas, nós jamais estaríamos aqui. Foi o seu vitupério, foi as suas dores, foi as suas santas chagas. E quem está me entendendo, diga um amém bem forte aí, diga um amém bem forte. Olha para cá, eu vou te falar aqui em 25 minutos de forma rápida as 11 horas de sofrimento de Cristo Jesus. E Jesus vai passar 11 horas de forma ininterrupta e 6 horas pendurado em um madeiro fora dos muros de Jerusalém, no Gólgota. São 17 horas de sofrimento, são 17 horas de dor, são só 17 horas de sofrimento e de pavor. Chegando às suas últimas horas do seu sofrimento, ele vai chamar Pedro, ele vai chamar Tiago, ele vai chamar João e vai dizer assim para os seus discípulos mais íntimos: vinde comigo orar, vamos interceder comigo, vamos se consagrar um pouquinho comigo. A Bíblia diz que eles vão para o Getsemane. Chegando no Getsemane, a Bíblia diz que é um tiro de arco, alguns metros de distância ele vai se deslocar. E a Bíblia diz que ele vai orar e deixa os discípulos ali orando. E ele está orando de forma muito intensamente. Quando ele volta, ele encontra os seus discípulos orando e diz: não pudeste nem orar 1 hora comigo, vigiai, porque a carne é fraca, mas o espírito tem que estar forte. Ele vai orar com uns metros de distância ainda. Quando ele volta, encontra de novo os discípulos, estão dormindo. Só que neste momento que Jesus ele vai abrir o seu coração e vai trazer uma das grandes, maiores revelações da Bíblia, naquilo que tange a cristologia, a sua natureza humana que também era divina. Ele vai chegar para os seus discípulos. Eu estou sentindo graça de Deus aqui, meu irmão. Ele vai chegar para os seus discípulos e vai dizer assim: olha, a minha alma está angustiada até a morte. Orai um pouco comigo, vigiai um pouco comigo. Se você perceber, Jesus tinha 70 discípulos mais distantes, tinha mais 12 discípulos mais íntimos e tinha mais 3 mais íntimos ainda, que era Pedro, Tiago e João. Perceba aqui que ele não vai abrir o seu coração para os outros 9 que os acompanhavam. Ele não vai abrir o seu coração para esses os outros 9 que é considerado apóstolos, o número 12, não. Ele vai abrir o coração apenas para 3. Ele vai abrir o coração para 3 e vai dizer: a minha alma está angustiada até a morte. Vigiai comigo, orai comigo, interceda por mim neste momento. Perceba aqui que ele vai abrir o seu coração para 3, mas ele não abre para os outros 9. Ele não fala da sua dor, da sua angústia interna na sua alma para os outros 9, mas ele vai falar para os 3 aqui: eu aprendo um princípio na nossa
vida cristã. Vai ter momentos que você vai ter que se abrir para alguém. Vai ter momentos que você vai ter que conversar com alguém. Perceba que Jesus poderia ter falado para os outros 9, mas não falou. Sabe o que eu aprendo aqui? Filtre as suas amizades. Não é todo mundo que você pode abrir o seu coração para conversar. Não é todo mundo que você pode abrir e dizer as suas dores, necessidades, o que você padece, o que você sofre. Nem todo mundo tem capacidade, maturidade, entendimento de ouvir as tuas dores. Nem todo mundo tem maturidade de ouvir a tua perseguição, na tua luta, o que você está passando. Então, não é todo mundo que você pode confiar. Porém, você tem que se abrir para todo mundo. Tem pessoas que têm dificuldade, que ficam se matando por dentro, se angustiando por dentro e não coloca para fora. Desabafe com alguém. Mesmo Jesus sendo homem, mesmo sendo Cristo como Deus, nas suas duas naturezas, na sua união postática, mesmo ele poderia dizer: não, eu sou Deus, eu não vou dizer para ninguém não. Ele está dizendo para nós um grande ensinamento, que vai ter momentos que você vai ter que chamar alguém, vai dizer: ora comigo nesta batalha, entra comigo nesta peleja, interceda comigo, porque tem batalhas que você não vai vencer sozinho. Tem batalhas que tu vai ter que pegar na mão de alguém e dizer assim: toma contigo na batalha, chama contigo para a guerra. Você não está só nessa peleja. Tem batalhas que você vai ter que chamar alguém, senão você não vai aguentar. Não existe homem de ferro, não existe mulher de ferro, não existe Superman, não existe Mulher Maravilha. Aqui todos nós precisamos um do outro, e nós precisamos de Jesus de Nazaré. É Ele que sustenta, é Ele que dá força, é Ele que nos segura pela mão. Você vai perceber que é neste momento que ele vai abrir o seu coração para o seu discípulo e dizer: a minha alma está angustiada até a morte. Com um tiro de arco, alguns metros de distância, ele vai orar. Somente o doutor médico Lucas, no seu evangelista, Evangelho de Lucas, vai informar. Somente ele, como doutor médico, o livro dos detalhes, como o Evangelho de Lucas, somente ele vai relatar. E ele vai dizer que enquanto Jesus orava de forma intensamente, debaixo de uma pressão tão grande, mesmo a sua natureza, mesmo imagine só você, que soubesse que de algumas horas a sua carne seria dilacerada. Imagine se você soubesse que daqui a pouco você carregaria o peso de toda a humanidade, levaria culpa sendo inocente. Imagine como você estaria, que o seu melhor discípulo negaria Pedro, o discípulo que você ama se afastaria, só ia voltar no final da cruz, o outro discípulo lhe trairia com algumas. Imagine a pressão que Jesus estava na sua mente. Por isso que somente o doutor médico Lucas vai dizer que enquanto ele orava, as suas glândulas sudorípticas, seus poros começam a dilatar, e que para nós sai suor, que é água salgada, começa a sair gotículas de sangue sobre Jesus Cristo. O seu corpo começa a reagir, o seu corpo começa a transportar a sangue ali naquele momento. E isso é que é lindo, que Jesus não começa a sangrar nos açoites, Jesus não começa a sangrar na coroa de espinhos, Jesus não começa a sangrar lá no... Não, lá no Gólgota. Jesus já está sangrando na oração por mim e por você. Ele está orando, mas já está sangrando pela humanidade inteira. O seu sangue está sendo derramado, o seu corpo está sanguentado de sangue. É nesse momento que, de forma muito linda, Lucas vai relatar que enquanto ele está orando, o seu sangue está saindo, os céus se abrem. Os céus se abrem e a Bíblia vai dizer que vem um anjo. Vem um anjo do céu, desce sobre o jardim do Getsemane e começa a consolar Jesus. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: não se preocupe. Diga para ele: nos dias das tuas maiores dores, Deus vai enviar consolo para você. Eu já estou sentindo. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. É como se Deus dissesse: você não está nesta guerra só, você não está nessa peleja só. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Ele está dizendo para você: o anjo vem para consolar, porque para criticar, para zombar, para desabrafar tem gente demais, mas Deus está dizendo para você: vai chegar para você consolo. Sabe o que é consolo? É chegar para você e dizer: levanta a cabeça, você vai vencer. Está doendo, mas tu vai romper, tu não vai perder, tu não vai voltar, tu não será envergonhado. Deus está dizendo: tem consolo para você nesta noite. Você não vai desistir, não vai colocar a mão no arado, não vai voltar para trás, vai continuar. Eu estou sentindo o consolo de Deus para crentes aqui.
Deus está dizendo para você: eu vou enviar consolo para você. E consolo é pegar na tua mão e dizer: eu sei que você não consegue vencer, mas eu pego na tua mão e nós dois vamos vencer juntos. Eita! Você não consegue sair dessa situação, mas eu estou pegando na tua mão hoje, né? Para dizer que eu estou derramando consolo. Essa situação você não vai ser envergonhado. Eu vou te honrar. Levanta a cabeça. Por isso que ele vai dizer: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. A sua natureza humana grita. Tem momentos que nós estamos assim: não quero ir para o culto hoje, não quero pregar hoje, não quero dirigir hoje, não quero ir para a igreja, não quero ir para o evangelismo, não quero ir para o ensaio, hoje eu não quero nada. Aí tem alguém mais forte aqui dentro de nós que faz a gente ir. Tem alguém dentro de nós que nos dá força. É aí que nós gritamos e dizemos: que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. É aquilo que Paulo diz em Gálatas 2, 19 e 20. Eu já estou crucificado com Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É você querendo parar e o Espírito levanta a cabeça. É a carne dizendo: larga o ministério, entrega a carteirinha, sai da igreja, desvia. E o Espírito te fortaleça, levanta a cabeça, se erga, você vai vencer. É nesse momento que ele grita: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. É nesse momento que ele vai por ser preso. Ele está ali no Getsemane, chega Judas com um beijo, identifica, ele chama de amigo. Alguns soldados pretorianos romanos chegam naquele momento. Pedro saca da espada, tenta defender a Cristo, acaba acertando a orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malco. Jesus disse: não desembanhe a espada, guarda a espada, porque se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, ele mandaria uma 12 legião de anjos ao meu favor. Não preciso de defensor, eu mesmo vou, não se preocupe. Guarda a espada. É nesse momento que Jesus ele vai sair para seus julgamentos. Olha para cá. É a partir de agora que vão seus 6 julgamentos: 3 de ordem religiosa e 3 de ordem política. Levam ele para Sinédrio, Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, Pilatos de novo. É nesse momento que a Bíblia vai dizer que ele é levado para os religiosos para o julgamento, porque Jesus era uma ameaça pelo movimento que eles faziam, que Jesus fazia se considerando o rei dos judeus, como era dito em toda a Galileia e circunvizinhanças dos mares de Cafarnaum. Você vai perceber que é nesse momento que os religiosos sentem tanta inveja que tenta procurar algum defeito em Cristo e não encontra. Diz a Bíblia Sagrada que é nesse momento que os religiosos começam a pagar propina, começam a pagar pessoas para acusar Jesus de falsas acusações. Diz a Bíblia que chegam pessoas dizendo contra Jesus que ele é um revolucionário, que ele está contra a lei de Moisés. No próprio capítulo 19, versículo 7 do Evangelho de João diz que nós só podemos te matar, mas tu se fez filho de Deus, e ninguém pode se fazer filho de Deus. Os religiosos não poderiam matar a ninguém, principalmente Jesus, porque se matasse Jesus, os religiosos, todo o movimento que Jesus fazia ia contra os religiosos. Então por isso que eles vão jogar para a jurisdição política, porque tendo encontrar defeito em Cristo no Sinédrio, em Anás e Caifás, e não encontra. E aí a Bíblia diz que pagam pessoas para fazer causas, acusações, calúnias, mentiras. E aí que entra, por quê? Porque como encontrar defeito em quem nunca pecou? Como encontrar defeito em alguém que é perfeito? Só inventando mentiras. E levam ele para a jurisdição do governador Pilatos. Pilatos, quando encontra Cristo, olha para ele e diz: tu és o rei dos judeus, eu não vejo defeito nenhum em ti. E como ele era jurisdição de Galileia, ele era galileu, manda ele para o prefeito Herodes. Perceba que lá do Sinédrio, onde ele é esbofeteado, ele é caluniado, como é lá no Sinédrio, em Anás e Caifás,
faz o sumo sacerdote antigo da época, que era da família, tenta procurar defeito, não encontra, manda para Pilatos dizendo: olha, ele está fazendo um motim, ele é um revolucionário, ele vai ser rei dos judeus, ele é uma ameaça para nós e será uma ameaça para você. Tem que parar esse homem, tem que matar esse homem, tem que fazer esse homem parar desse movimento que ele está fazendo. Quando Pilatos encontra ele, não vê alguém como uma ameaça, não vê alguém como ele, como poderia ameaçar o seu rei, e manda para Herodes. Herodes, quando encontra ele, fica feliz, porque ele tinha desejo de conhecer. É nesse momento que Herodes acaba fazendo de volta a aliança com Pilatos, que estava quebrada por causa da política, e por causa de Cristo eles fazem uma aliança. Perceba que eles estão brincando como uma bola de pique-pongue, bate daqui, bate dali, joga para um, joga para outro, tentando encontrar algo para acusar, para ter o que matar, mas não tinha. Joga de novo para Pilatos, a multidão está alvoroçada, crucificam, mata ele, mas não tem acusação. Pilatos com o coração, e a sua esposa Cláudia diz o texto bíblico que ela já tinha dito: não toque neste homem, porque esse homem é sangue inocente, não toque sobre ele. Pilatos, achando que vai acalmar a multidão, manda ele ser açoitado. É nesse momento que vai começar uma das grandes atrocidades. Jesus está na fortaleza Antônia, ele vai descendo algumas escadas, ele chega num piso muito grande. Nesse piso tem uma pedra fundida, ali vão tirar a sua túnica e deixam ele de joelhos, deixando apenas a parte íntima. 4 soldados pretorianos romanos, 2 na frente e 2 atrás. Jesus está de joelhos, está amarrado, e vai vir agora aquele que nós conhecemos como carcereiro, aquele de Atos 16, que é encarregado de bater, de açoitar, de condenar e de levar para as masmorras. Este homem chamado carcereiro vai pegar um instrumento chamado azorrague, de 80 centímetros de comprimento. Esse instrumento azorrague, na sua ponta tem lasca de ossos e lasca de chumbos. Diz o doutor médico legista que estudou 30 anos a vida de Jesus, Zuzimbo Friedrich, no seu livro Crucificação, ele diz que esse instrumento de 80 centímetros de comprimento, que na sua ponta tinha lasca de ossos, lá de cima, na sua ponta tinha 12 tiras. Nenhum condenado sobreviveria a uma quarentena de chibatadas. Era 40 menos uma, 39. Porque o condenado não sobreviveria. Ele está amarrado, está de joelho, 2 soldados na frente, 2 atrás, como se fosse um circo, como se fosse um espetáculo. Toda a multidão está olhando para ele, os religiosos rangindo os dentes de alegria. Ele ali está calado, olha para cá, ele está calado. Ele vai pegar aquele instrumento, irmãos, são 39 chibatadas. Para cada chibatada são 12 tiras. Na primeira pancada, 12. Na segunda, 24. Na terceira, 36. Na quarta, 48. Na quinta chibatada já tem 60 cortes. No meio do chicote, diz o legista, que na sua 3 camadas, endoderme, derme, epiderme, que é a pele, a sua cartilagem já estava quase arrancada, quase ponto de ver buracos, vendo os próprios ossos. Só você multiplicar. Se é 39 chibatadas, e cada chibatada são 12 tiras, 468 cortes. E ele, detalhe, ele poderia gritar. Sim ou não? A ciência diz que quando você grita, por alguns milésimos de segundo você consome a dor. Por isso que quando você sofre um trauma, pá, ai, você responde automático. Nossa anatomia humana. Quando você sofre um trauma, uma pancada, você grita, porque por alguns milésimos de segundo você consome a dor. Nem gritar ele podia. Me pergunte por quê. Nossa igreja perguntar, pergunte por quê. Porque ele estava debaixo de profecia. Isaías 53. Como um cordeiro mudo foi levado para o matador e não abriu a sua boca diante os seus tosquiadores. Alguém olhasse para ele e perguntasse: Jesus, grita, por que tu não abre a boca para gritar? Jesus fala, extravasa, desabafa, grita. Imagina se ele pudesse dizer: não, eu não preciso gritar. Mas no dia 28 de maio de 2025 vai ter uma igreja que ninguém vai calar a voz dela. Hoje eu me calo, mas a igreja, ninguém vai calar a voz da minha igreja. Cadê a voz da igreja? Cadê a voz da igreja? O cordeiro calou, mas a voz da igreja ninguém cala.
Há 2025 anos a igreja está de pé. Entraram ditadores, entraram tudo, irmão. O reino egípcio sucumbiu, Pérsia sucumbiu, Babilônia sucumbiu, o grande império romano não existe mais, mas a igreja está de pé. Hitler sucumbiu, Stalin sucumbiu, ditadores sucumbiu, mas a igreja está de pé, porque ninguém cala a voz da igreja. Só tem uma coisa que vai calar a voz da igreja: é o soar da trombeta, quando nós seremos arrebatados. Ele silencia. Como uma ovelha muda foi levado para o matador, ele ficou na manarassúria, balá. Terminou não. O pátio está cheio de melos de sangue. Tira ele dali, leva ele para uma sala. Repita: sala. Você pode fazer melhor, diga: sala. É ali que vão colocar ele numa sala e vão colocar sobre ele um manto escarlata. Automaticamente, cheio de feridas e buracos nas suas costas e laterais do seu corpo, o manto escarlata vai cobrir, vai sugar, vai colar como cola o sangue no corpo. Repita comigo: TC. Você pode falar, mas diga: TC. Não é pegar pronta, é tecer. Tecer é pegar um fiasco de galho e tecer na cabeça, medir na cabeça. Não pega uma coroa de espinho pronta, de 3 a 4 centímetros de comprimento. Vão pegar na cabeça assim, vão medindo assim, ó, furando. Diz a Bíblia que com um pedaço de caniço, um pedaço de pau, começam a bater na cabeça dele. Automaticamente os espinhos furam a sua massa cefálica, a flange da sua testa enche, os seus olhos se bugalam, o sangue começa a descer. E diz a Bíblia, está tudo lá, começam a cuspir no rosto de Jesus e dizer assim, ó: não és tu o rei dos judeus? Faz alguma coisa agora. Diz assim, ó, fecham a mão e dão um murro no rosto dele. Diz assim, ó: quem foi que te bateu? Sabe o que é que dói? É que quando a gente olha isso aqui, eu estou tentando chegar perto no que ele passou, porque foi muito mais do que isso. É que Satanás poderia chegar no pé do ouvido dele e dizer assim, ó: tu tem certeza que vai morrer? Tu vai passar tudo isso para um povo que está nem aí para ti? Tem certeza que tu vai passar tudo isso para um povo que só vai para o culto uma vez e olhe lá? Tem certeza que tu vai morrer para um povo que sempre dá desculpa para te servir? Que se dedicam com tudo nas coisas seculares, mas para as coisas de Deus é uma burocracia. Você tem certeza que vai morrer por essa gente que coloca o cansaço como desculpa, coloca problemas como desculpa, coloca situações? Tem certeza que você vai morrer por essa gente? Você tem certeza que você vai se sacrificar tanto por um povo que te serve hoje e amanhã não quer mais nada? Só que ele está debaixo de profecia. Isaías 53, versículo 11 e 12 diz: e ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Você pode dar uma glória a Deus aí? Porque é como se Jesus estivesse ali, ó, o cara com um pedaço de pau batendo na cabeça dele, a coroa de espinhos descendo, e alguém zombando dele. Ele, o Satanás, nós assim: desiste, não vai valer a pena não. Imagina ele apanhando lá e olhando para nós aqui hoje. Era ele dizendo: pode bater, porque eu vou comprar um povo que vai ser crente de verdade. Vai ter um povo que não vai desistir, que não vai sair da igreja, que não vai sair. Eu vou ver o fruto do meu penoso trabalho e vai valer a pena.
Pegam ele dali, tiram, levam de novo para Fortaleza Antônia. Diz a Bíblia que Pilatos desce as escadas. Tem uma bacia de bronze ali, diz a Bíblia que ele lava as mãos na bacia e diz assim: que o sangue inocente deste homem caia sobre vocês. Estou limpo dele. Como era Páscoa, um condenado era liberto e um liberto era condenado. É trocado, solta Barrabás e crucifica este nazareno, este ladrão. A multidão agora está feliz porque ele vai para a sua via crucis, 400 metros a 600 metros de um percurso, até chegar na via crucis, até chegar no Gólgota, fora dos muros de Jerusalém e no Calvário. É naquele momento que vão entregar para ele um pedaço de madeira de 26 a 32 quilos, que é o estábulo, porque a estaca ficava fixada lá fora dos muros. Dão esse pedaço de madeira a eles, os mesmos 4 soldados, 2 na frente e 2 atrás, vão seguindo o percurso. E a maioria dos historiadores informa que quando o condenado era levado na via cruz, não era levado sozinho não, era amarrado cordas no seu pescoço como se fosse um animal puxado. A multidão ali acompanhando, as mulheres acompanhando, diz a Bíblia, Lucas 23, de longe, gritando. Ninguém poderia fazer nada. Lá vai ele andando. Só que isso aqui tem um mistério. Você acredita? Esse percurso da Via Crucis, meu pastor, não é um percurso de piso assim que dá pra gente andar descalço, não. Era um percurso que o condenado, quando andava, a pálpebra dos seus pés se cortava. Era um calçamento com pedras pontiagudas, onde passava carroças mais pesadas. Então não era um percurso para andar descalço. Quando você pisava, acaba cortando os seus. Você acredita que quando Jesus estava andando, ele cortou os seus pés, e o sangue que ficava, quem era tocado era curado? Pregador, você está louco, tô? Isaías 53, pelas suas. Tá sentindo aí? Tá sentindo aí? Pelas suas pisaduras nós éramos sarados. Era pisando e curando. Só que chega a um ponto que fica tão pesado que os soldados percebem que ele está precisando de ajuda porque não aguenta mais. É nesse momento que pega alguém na multidão chamado Simão. Diga Simão. Diga Cirineu. Simão é o seu nome, Cirineu é a sua origem, ele é da África. Estava ali para ver o sacrifício anual do templo de Jerusalém. Só que nem ele tinha ideia. Enquanto ele estava indo para ver o sacrifício da Páscoa, do animal, ele ia ajudar o próprio Cordeiro de Deus. Ele é pego no meio da multidão. Para quê? Para auxiliar Jesus a carregar. Só que tem um problema. Como era o nome dele, igreja? Como era o nome dele, igreja? Quando eu olho para o nome dele, eu percebo que Jesus tinha outro discípulo com esse nome. Você percebe que Jesus tinha um discípulo chamado Simão? Simão Pedro foi o discípulo que teve mais experiência com Jesus. Para ser direto, 14 experiências dentro dos evangelhos. Foi o discípulo que Jesus entregou a primeira igreja de Jerusalém, o primeiro líder, o primeiro pastor, João 21:15 a seguir. Então foi o discípulo que teve mais experiência com Jesus. Olha para cá. Quem era para ajudar Jesus aqui era o discípulo que Jesus mais ajudou, sim ou não? O discípulo que teve, olha para cá, o discípulo que teve mais experiência com Jesus, no dia que Jesus precisasse, era para ele ter gratidão e ajudar, sim ou não? Então você percebe que Simão Pedro, que era o discípulo de perto, não ajudou. Ele foi negar Jesus 3 vezes e chorar amargamente. A sua autoconfiança o destruiu. Mas você vai perceber que um Simão, que não era Pedro, mas era Cirineu, ajudou Jesus, sim ou não? Simão Pedro era de perto.
Simão Cirineu era de... Então eu aprendo uma coisa aqui. Que quando o Simão de perto não quiser ajudar, igreja bíblica é assim, não precisa nem terminar de falar, ela já entende. Quando o Simão de perto não quiser ajudar, Deus traz Simão de longe, mas a obra não para, o ministério não para, a caminhada não para, a trajetória não para. Levante a mão para adorar a Deus, porque nesta obra você não estará só. Deus colocará pessoas para te ajudar nesta caminhada. Sabe que é o nosso problema? É que a gente fica assim, mulher, tu não sabe quem saiu. Aí Deus, mulher, acorda, eu já coloquei outra pessoa para continuar. Você vai perceber que quem foi que consolou Jesus no jardim de Getsemane? Quem foi? Foi o quê? Quem foi que ajudou Jesus na Via Crucis? Esse é o nosso problema. Jesus pode dizer assim, Senhor, manda o anjo lá que me ajudou a ajudar agora. Só que você tem que entender que existem situações e pessoas e providências que existe um tempo determinado. Existem pessoas que vai passar por você, mas não vai ficar. São pessoas que vai te ajudar e vão embora. E muitas vezes você se apega com quem vai e esquece quem Deus já mandou para ajudar. Então Jesus pode dizer, Senhor, manda um anjo. O anjo já passou, já tem um Cirineu preparado ali para te ajudar. Levante a mão para adorar a Deus, porque o nosso Jeová Jireh, o Deus da providência, já tem preparado tudo no meio da caminhada para te ajudar. Aí você diz assim, mas irmão, o meu Cirineu ainda não chegou para me ajudar. Se ele não chegou, é porque tu é o Cirineu de alguém. Tem pra onde... Se a tua ajuda não chegou, é porque Deus está mandando você ajudar alguém enquanto não chega. Aí ele leva. Quando ele chega na Via Crucis, terminando ali, deitam ele no chão e arrancam o manto escarlata. 19:23 de Lucas. É interessante que somente o Evangelho de João vai destacar alguns pontos que somente ele está na cruz. Somente ele vai relatar dizendo que arrancam a sua túnica, a túnica tecida de uma única só costura, como se fosse o avental da sua fralda. A sua túnica íntima é arrancada, porque a concepção que temos é que Cristo morreu de roupa, de forma alguma. A vergonha da cruz é, como diz Levítico, que ser entregado como malfeitor é ser de espírito e motivo de vergonha para todo mundo. Pois se puder colocar no telão, melhor ainda. 19:23 dá detalhes que ele mesmo respira, o evangelista João dizer. A túnica, e ponto. A túnica tecida de alta a baixo, rasgada, vendida por 4 partes e jogada. 3 cordas, uma amarrada na direita e esquerda das mãos e uma nos pés. Deita ele no chão, coloca um estábulo com a outra estaca. Pregos de 12 a 13 centímetros de comprimento debaixo do seu dedo polegar aqui, ó, para fixar, porque se for diretamente no meio, o peso do seu corpo rasgaria de suas mãos com facilidade. Debaixo do dedo polegar, porque é o dedo de força, o dedo de apoio, o dedo de estrutura que segura todas as coisas. Coloca um prego, fixa ele rangindo os dentes com sangue. Coloca o outro prego. Coloca outro prego de 15 a 17 centímetros de comprimento nos seus 2 pés, com a curvatura de 90 graus, com um pedaço de madeira, não sei se para a esquerda ou para a direita, mas seus pés ficam curvados. Deitado no chão. A madeira, ele é colocado sobre ela. 2 cordas puxando, o buraco está aqui, puxam ela e ele cai. Quase rasgando o corpo. A madeira não era lisa, envernizada, que dá até para dormir. Não, senhor. A madeira era retrabalhada, cheia de flepas, para que quando o condenado encostasse, começasse como fosse pegar fogo a cartilagem da sua pele. Ele não poderia encostar a cabeça na cruz, porque ele se encostasse, a coroa de espinhos sufocaria e penetraria. Sangue está descendo sobre os seus olhos, mosquitos, não tem como ele se defender. Segundo a tradição, direita São Dimas, esquerda São Gecha, 2 malfeitores, que somente o evangelista Marcos no capítulo 15 diz que não era somente um, eram os 2 que injuriavam. A gente pensa que é só da direita, né? Mas Marcos diz que eram os 2.
Só que aconteceu alguma coisa que o da direita mudou de ideia. Os dois estão lá criticando, estão zombando. Só que Jesus vai liberar a primeira frase na cruz. Lucas 23, 34. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se tem uma coisa que constrange alguém, é alguém te ferir, tentar te ferir, fazer você ficar louco e você dizer: eu te perdoo. O perdão constrange. É Jesus liberando a graça do perdão, o da esquerda endemoniado, a graça chegando no coração da direita, o Espírito Santo descendo sobre o coração dele. E ele que agora estava acusando, agora vai olhar para o da esquerda e vai dizer assim: ei, não temes a Deus estando na mesma condenação. Nós estamos aqui colhendo aquilo que plantamos. Este homem nenhum mal fez, ele estava arrependido. Deus equilibrou a guerra. Assim, enquanto o diabo estava da esquerda, o Espírito Santo entrou no da direita. Ele olhou para Jesus e disse assim: ei, Jesus, sim, mestre, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Imagina Jesus no cantinho da boca, dando um sorriso cheio de sangue, tentando olhar assim com os olhos todos embugalados, e dizer assim: ei, rapaz, diz uma coisa pra tu, Giga. Em verdade te digo que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. 19:26 de João, ele vai olhar para Jesus e dizer: João, eis aí tua mãe, Maria, eis aí teu filho. Ele ensina a cuidar da família até na cruz. Porque crucificado não é motivo de abandonar a família. Está doendo, mas você tem responsabilidades. Ele pede água, dão ele vinagre. Ele vai gritar: Eli, Lemi, Sabactane, Deus meu, por que me desamparaste? Ele vai expirar, soltar o Espírito e vai gritar: Teta, ele está consumado. Quando ele grita está consumado, entrega ao Pai e ao Espírito. O peso da ira de Deus vai sobre aquele corpo, sobre aquela carne. É naquele momento que as nuvens ficam nubladas. Diz a Bíblia que há um grande terremoto. O homem olha e diz: esse homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Depois da lança que foi transpassada em João 19, 32 a seguir, que sai água e sangue, eles verificam que verdadeiramente Cristo morreu. É nesse momento que as pedras se fundem. É nesse momento que o terremoto acontece. É nesse momento que Jesus automaticamente é cumprida a profecia de Gênesis 3,15, que tu vai ferir o calcanhar, mas ele vai pisar na tua cabeça, Satanás. É neste momento que Jesus vence o pecado, ele vence o mundo, ele vence o diabo. É nesse momento que José de Arimateia vai emprestar o seu túmulo a ele, vai dar um canto para ele ficar, e ele é tirado dali. Ele passa o primeiro dia, passa o segundo dia, as mulheres estão se preparando com a Maria Madalena para ir com unguento, para ir com algumas especiarias para procurar Jesus no comecinho da manhã, quase na madrugada. E quando ela está chegando ali na madrugada de sábado, começando o domingo, quando ela vai chegando ali, ela vê a tumba, ela vê a pedra removida. Ela manda chamar os discípulos. João corre mais na frente que Pedro, diz assim: onde está o mestre? Não está aqui. Eles voltam correndo, ela fica ali, e aparece ali um homem. Ela pensa que é o jardineiro, diz: onde colocaste o corpo do mestre? Aonde está? Levar o corpo dele. Aí ele vai dizer assim: mulher, a quem buscais entre os mortos? Aquele que já ressuscitou. Ele está vivo para a glória de Deus. Ele ressuscitou. Manda la baraka larabando remaracana rasebidaracai. Ele ressuscita, ele aparece para os seus 12 discípulos, vai passar pelo um período de, vou encerrar, ele vai passar pelo um período de 40 dias pregando, dizendo: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Vão, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todavia, ficar em Jerusalém. Por quê, Jesus? Porque do alto sejais revestidos de poder. A promessa tem que se cumprir. Que promessa? Porque para que eu vá, ele tem que descer, e ele vai cumprir, ele vai encher vocês para vocês continuar. E Jesus fica 40 dias pregando, e lá vai Jesus, está pertinho ali de ir embora. Olha para cá, na sua ascensão, está ele subindo, está ele subindo, está ele subindo. Estão com ele 2 anjos da direita e da esquerda. Os seus discípulos estão olhando para ele. Ele está subindo na sua ascensão. Atos capítulo 1, chega ao ponto que as nuvens começam a cobrir ele. As nuvens começam a encobrir, e os anjos estão ali, os discípulos estão atônicos olhando. Os anjos percebem
percebe que os discípulos não vão parar de olhar. Os anjos descem e vão dizer: varões galileus, esse mesmo Jesus que vocês vistem subir, não se preocupeis, porque ele mesmo vai voltar. Ele ainda vai voltar. E Jesus, olha para cá, você dá um glória para pular dessa cadeira. Jesus está subindo, e está com ele 2 anjos na direita e na esquerda. Jesus está subindo, da direita e da esquerda. E vai se cumprir o Salmo de número 24, que diz que esses anjos daqui vão gritar para os anjos que estão na porta, dizer: abri as portas eternas para que entre o Rei da Glória. E os anjos se dizem: quem é este Rei da Glória? Os anjos daqui: este é o Senhor poderoso na batalha, ele é o Rei da Glória. Abre as portas para ele entrar. É nesse momento que ele vai cumprir aquilo que ele disse no Evangelho de João: eu rogarei ao Pai e ele vos mandará outro. Você sabe o que é rogar? Rogar é implorar, pedir por favor. A igreja passa 10 dias orando embaixo, porque o Pentecoste da Páscoa é 50 dias, Jesus fica 40, tem 10 dias o intervalo. A igreja passa 10 dias orando. Nesses 10 dias orando, Jesus passa 10 dias intercedendo. Ele está lá com o Pai dizendo assim: Pai, nenhum lhe presta, Pai, eu sei. Não presta para nada, mas se o Senhor mandar o Espírito, Senhor, eles não vencem a carne só, eles não vencem o pecado só. Está rogando, está pedindo: por favor, vai Espírito. E a igreja embaixo está orando: vem Espírito. E Jesus desce, Espírito. A igreja embaixo: vai Espírito. Por isso que ele vai dizer: o que é ligado na terra, oh, halabandaraço, está sendo ligado no céu. Ele está orando embaixo, os discípulos orando embaixo, e Jesus descendo em cima. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e veio do céu vento como som impetuoso, e encheu a casa onde todos estavam assentados. E foram distribuídas línguas repartidas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito. E qual é o papel do Espírito Santo? Encher a igreja. A Bíblia diz em Tessalonicenses 4:13 a seguir, eu vou encerrar, que ao soar da trombeta nós se encontraremos com Jesus nos ares. Diga ares. E quem é que vai nos levar para ele? Quem é que vai nos arrancar desta terra? É o Espírito Santo que vai encontrar com o noivo, sim ou não? Ele vai levar uma noiva sem mancha, sem ruga, sem mácula. Ele vai chegar diante dele e vai dizer assim: ó, tá aqui, ó, não prestava nenhum, mas foi lavado com o teu sangue. Aleluia! Você pode dar uma glória a Deus? Eu acredito, meu pastor, que o noivo já está preparando a roupa das noivas. Eu acredito que o arcanjo já está pulindo a trombeta. E detalhe, viu? Na primeira vinda ele vem sentado no jumento. Na segunda ele vai vir sentado no cavalo branco. Na primeira vinda ele vem como advogado. Na segunda ele vai vir como juiz. Na primeira vinda ele vem como cordeiro. Na segunda vai vir como leão da tribo de Judá. Na primeira vinda, a sua carne foi dilacerada, o seu corpo foi rasgado. Mas na segunda vinda, João vai dizer que os seus olhos são como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente, o cinto da ordem Melquisedeque. Da sua boca sai uma espada de 2 gumes, e no manto da sua corte é escrito: Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Abre a boca para adorar a Deus. Abre a boca para adorar a Deus. Abre a boca para adorar a Deus. A nossa maior vitória é Jesus de Nazaré. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé. Incline a sua cabeça e feche seus olhos. Incline a cabeça e feche seus olhos. Não olhe para cá agora. Apenas escute o que eu vou encerrar. Incline a cabeça e feche os olhos.
Se a mensagem da cruz não falar com você, nenhuma mensagem falará mais. Existem duas classes de crente aqui. Aquele que está iniciando, que é o que 9:23. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, ou seja, carregue. Irmãos, apenas escute, olhos fechados. Quem está carregando, pode jogar quando quiser, pode desistir quando está carregando. Quem está carregando diz, eu vou para a igreja quando eu quero, eu prego quando eu quero, eu canto quando eu quero. Está carregando a cruz. Quem quiser falar vizinho, carrega a sua cruz, ou seja, você tem poder de escolha. Quem está carregando tem vontade própria. Essa é a primeira fase, mas a segunda fase eu já disse hoje. É Gálatas 19, 2, 19 e 20. Eu já estou, não é carregando não. Eu já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se dependesse de você, você desceria da cruz. Você desistiria dessa chamada. Desistiria desse ministério. Jesus não te chamou para te isentar dos espinhos, não. Mas é como ele diz, não é você, mas é ele em você. Como é que tu suporta ser Cristo no casamento? É você? Não, é ele em você. Como é que tu suporta essa vida financeira desequilibrada? É ele? É ele. Como é que você suporta essas acusações, essas pedradas? É você? Não. Se fosse você, você já tinha chutado o balde, já tinha desviado, já tinha saído da igreja, já tinha abandonado, já tinha entregado o carro, já tinha saído do altar, já tinha desistido de tudo. Porque não é você. É Cristo em você que te dá força para caminhar. Sabe por que eu preguei isso? Para quando você olhar que acha que está doendo, lembra dele. Você acha que está sofrendo, veja o que ele fez por você. Você acha que está sofrendo, olha o que ele fez por amor a você. Ele poderia desistir, mas decidiu te amar acima de tudo. Decidiu suportar acima de tudo. Decidiu passar por tudo isso para você não desistir. Estou sentindo Deus aqui nessa noite. Deus está dizendo para você: você já foi marcado. Essa perseguição que você passa é por amor a mim, não é porque você pecou não. Você até diz, por que eu estou passando essa dor? Por que eu estou passando essa perseguição? Por que eu estou passando essa dor? É porque eu pequei? Não, é porque você é de Jesus. Timóteo diz que aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Bem-aventurados sois vós, porque sois perseguidos por causa do nome de Jesus. Deus sabe que a coroa está doendo, Deus sabe que os açoites estão doendo. E muitas vezes você quer desabafar, quer gritar, quer devolver, quer falar, quer brigar. Jesus está dizendo a você, silencie. Quando você se cala, eu sou o teu advogado. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que te justifica. Se Deus é por você, quem será contra você? Tem pessoas aqui que só Deus sabe como ainda está na igreja. Que só Deus sabe quando volta para casa a guerra está esperando, a crise, os problemas. Que tem afetado o teu chamado, tem afetado a tua vida ministerial. Tem afetado a tua vida de oração, a tua meditação da palavra. Tem querido esfriar a tua fé. Fazer tu ficar descrente. E Deus está dizendo para você, eu sei que essa luta você está passando. E foi por isso que você veio nessa noite, que você não está nessa guerra só. E o Senhor está dizendo, eu quero te chamar, sai do seu lugar, venha para cá. Pregador sou eu, venha para cá. Sai do seu lugar, venha. Se você tem passado por lutas que Deus sabe, que só Ele sabe como você tem passado, suportado, e Deus sabe que você sorri por fora, mas sabe as provas que você passa por dentro. As crises, a calúnia, as incertezas, as dúvidas.
tudo por amor a Ele. O Senhor está te chamando, vem para cá. Pregador, tenho passado por dias difíceis. É para você essa palavra, sai do seu lugar. Tenho passado por dias que eu estou precisando de ajuda. Se não for a mão do Senhor, vem para cá. Venha para cá porque só Deus sabe. E você colocou a mão no arado e o inimigo quer que você volte atrás. E você até se pergunta por que eu sofro tanto, por que eu sou humilhada tanto, porque tudo isso eu passei. Tem mais gente que precisa vir para cá. Tem mais gente que Deus sabe como você está. Deus sabe que a ansiedade está batendo, a depressão está batendo. Você acorda preocupada, dorme preocupada, fica inquieta. O diabo tem usado o marido contra você, tem usado as pessoas contra você, usado a família contra você, amigos contra você. E você não está percebendo que é uma batalha espiritual. Está usando palavras para te atingir. E sempre é de pessoa de perto, nunca de longe. É sempre de pessoas que você ama. Satanás tem zumbi dizendo: você nunca vai crescer, nunca vai progredir, nunca vai avançar, nunca vai ter um próprio negócio, nunca vai romper, nunca vai ter sucesso, nunca vai conquistar. Satanás diz: você nunca vai ser feliz, nunca vai ser alegre. Só que todas essas amarras estão caindo por terra hoje. Todas as obras do diabo estão caindo por terra hoje. Porque foi isso que Jesus veio, para desfazer todas as obras do diabo. Todas as obras dele não vai prevalecer. A primavera você trouxe a mim. O Senhor te chama, o Senhor te chama. O Senhor te chamou só para você olhar para Ele. Lembra dele. Meu amado, os seus desejos são por mim. Dos vales posso arrastar. Sinta a presença dele, sinta a presença dele. E delas posso. Esse é o seu momento, você e Deus. Seus passos se aproximando. Aleluia, aleluia, aleluia. Amado. Nosso amado Jesus. São por mim, são por mim. E eu elevo os meus olhos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu sei, Meu Deus. o socorro ele vem saltando, ele vem saltando sobre os montes. Receba consolo, receba consolo. Sofrer ali e nada mais. Meu Deus. Nada mais, nada além de ti. Só A ti. nada mais e nada mais, Nada além de ti. Somente Ele, somente Ele. Vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Glória, glória a Deus. Eu coloquei. Os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada além de ti. Fecha teus olhos, fecha teus olhos. Você veio pra cá com dores. Você veio pra cá nessa noite com aflições que só Deus sabe. Mas é Deus dizendo pra você:
Eu permiti você suportar tudo isso porque eu sei que você tem força. Lembra de tanta coisa ruim que tu já passou e sobreviveu? Lembra quando te humilharam, te pisaram, te traíram, te trocaram, te rejeitaram? Lembra quando a porta fechou, você não tinha ninguém, mas eu apareci e trouxe providência? Lembra que tu era cavalo de Satanás, hoje tu é ovelha de Jesus de Nazaré? E não é essa situação que vai fazer você desistir. Isso apenas é um novo testemunho que Jesus está formando em você. É pesado? É. Dói? É. Porque você vai contar e dizer: eu sofri, doeu, mas valeu a pena. Deus me deu minha vitória. Deus restaurou minha família. Deus salvou e trouxe o que estava longe. Deus me limpou, Deus me tratou, Deus me curou, Deus me ajudou. Deus me salvou, Deus me perdoou. O que é lindo é isso, é como diz João 15,16: não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Poderia ter escolhido alguém melhor, mais bonito, mais rico, mais forte, mas ele foi com a tua cara. Ele sabe que tu é fraco, ele sabe das tuas deficiências, sabe das tuas fraquezas, mas é aí que a graça dele vai te encher, vai te dar força. A igreja estende a mão para cá, a igreja estende a mão para cá. Vamos orar pelos nossos irmãos. Estenda as mãos e ore por eles. Ore por eles, meus irmãos. Senhor Deus e nosso Pai, eis aqui, Pai, teus filhos, ó Pai, que sabe que a vida cristã não é fácil. Tem flores, mas tem espinhos, Senhor. Tem dias difíceis, tem dias de vales, tem dias de desertos. Tem dias, ó Pai, que estamos que nem o Senhor, não tem ninguém ao nosso lado para ajudar. Só o Senhor para dar força, só o Senhor para ajudar. Mas aqui, Pai, os teus filhos, fortalece a cada um deles, dando estrutura e equilíbrio. Que nenhum deles venha tomar decisão precipitada, influenciada debaixo de raiva de vingança. Que eles, ó Pai, venham a tomar atitudes debaixo da tua direção. Fortalece eles, dá força para suportar o que eles não podem mudar. Dá sabedoria a cada um deles, ó Pai. Dá força, Pai, porque assim como o Senhor sofreu, nós também sofremos. E assim como o Senhor não esteve só, porque o Espírito Santo estava com o Senhor, o Espírito Santo também está conosco, Senhor. Que geme com gemidos inexprimíveis por nós. Que nos aquece no dia da frieza, que nos dá força no dia da fraqueza. O nosso maior amigo, Espírito Santo, que nunca nos abandonou e que em breve vai nos apresentar fisicamente a Ti, Senhor. E nós vamos olhar na pila dos Teus olhos lindos, Jesus. Vamos Te dar um abraço tão lindo, Jesus, e dizer muito obrigado por tudo que o Senhor fez, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, por nunca desistir de nós. Espírito Santo, muito obrigado. Aplauda Jesus de Nazaré. Aplauda Jesus. Oh glória, oh glória, que graça, oh glória, que poder, que unção nesta noite, neste lugar. É o Senhor que faz essas coisas, é o Senhor, somente Ele. Aleluia. Esse é o culto da vitória, a vitória em Cristo Jesus. Amém. Convido os irmãos a estarem aqui na sexta-feira, culto de doutrina, a leitura dessa semana, Atos dos Apóstolos, do capítulo 15 ao capítulo 28. Amém. E para a informação dos irmãos,
A grande audiência que aconteceria hoje, aconteceu. E nela nós fomos vitoriosos unanimemente. Aleluia. Fomos vitoriosos hoje. Oramos pelo dia de hoje. Pode louvar ao Senhor, pode glorificar ao Senhor. O Senhor nos deu vitória hoje no tribunal. Aleluia. Por unanimidade. É Jesus que faz isso. É Jesus que faz isso. Amém. Continue orando, irmão. Continue orando. Estamos sempre indo na direção certa. Hoje, irmãos, estamos para apresentar a irmã Elisângela. Por favor, fique de pé, irmã Elisângela. Sua mãe, Heloísa. É Heloísa? Aí acertei, Heloísa. Aí está. Realmente, a partir de hoje estão sendo apresentados como membros desta igreja. Glória. É uma honra para nós recebê-las neste lugar. Deus abençoe. Agradeço a irmã Vitória pela sua participação hoje neste lugar. Sua mãe, Deus abençoe. Pastor Cláudio Vieira, Deus abençoe. Mais uma grande noite de ministração da poderosa palavra do Senhor. Aos demais visitantes, Deus abençoe. Você que está aqui pela primeira vez, Deus abençoe sua vida poderosamente. Nossos cultos são quarta e sexta,